Como é que a Valids trabalhou essa questão da segurança, que é um gargalo em qualquer solução tecnológica? Eu diria que não é um gargalo, é um desafio, né? Então, quando a gente não tem software perfeito, tem software em construção sempre, né? A gente tem sempre tenta colocar a melhor experiência sempre na última versão. A gente tem trabalhado fortemente com o conceito de security by design, ou seja, no sentido de fato olhar para os aspectos de segurança. A gente está falando de um documento de identificação digital, então uma série de preocupações onde a gente inseriu uma série de elementos de segurança. A gente diz que, de fato, tem o que a gente chama de Real ID, né? Tem uma série de elementos de segurança que foram inseridos no app para que você possa ter um documento com equivalência do ponto de vista de validade para comprovação da sua identidade, e para isso a gente teve que se cercar de uma série de elementos importantes para a proteção do documento. Existem informações adicionais àquelas que a Secretaria de Segurança Pública já tem do portador do RG? Não, de verdade, todas as informações que fazem parte, né, do documento, ali é uma representação fidedigna do documento, em termos tanto visualmente, quanto do ponto de vista de informações. Há algumas informações que não são colocadas lá, até por uma questão de privacidade. Mas todas aquelas que fazem parte do documento estão informadas na versão digital e são fornecidas diretamente pelo próprio Instituto. Então, há uma preocupação muito forte também com a questão da privacidade dos dados ou o tipo de proteção para que ninguém, de forma não autorizada, possa ter acesso ao seu documento no celular e copiar dados e coisas dessa natureza. Então, a gente faz 3 verificações. Eu garanto que é você interagindo, é a foto do documento que está lá, bate com aquela confirmação biométrica, e a gente cruza com a base biométrica para poder garantir que, de fato, é a própria pessoa solicitando para ter a sua versão digital. Uma vez feito isso, os dados são trocados para a gente formatar, gerar o documento. O documento, ele não é simplesmente um formulário ou uma reprodução gráfica. Ali o que a gente tem é o que a gente chama de certificado de atributo. Então, já é um formato validado pela ICP Brasil, então, e quem assina aquilo é o próprio órgão de instituto de identificação. Então, a gente tem um dado que é protegido contra quebra de integridade, então, se houver uma tentativa de alteração desse dado, o documento invalida e ele não carrega. Então, tem uma série de proteções que foram feitas justamente para o dado ser transmitido. Ele é mascarado, anonimizado na hora que ele está guardado, então, de uma certa forma, qualquer elemento que esteja no celular está protegido, usando os próprios elementos de segurança do dispositivo. Então, por exemplo, no Android, a gente usa a camada de segurança do Android. No iOS, usa a camada de segurança do iOS, ou seja, os elementos de segurança nativos de cada ambiente, justamente para tentar tirar o melhor de cada um deles, né? Então, nesse sentido, os dados estão mascarados, protegidos e assinados digitalmente usando o certificado ICP Brasil pelo próprio Instituto de Identificação. Quanto tempo vocês demoraram para chegar a essa solução e operacionalizar a iniciativa? De verdade, a gente começou em janeiro fazendo um piloto com os policiais civis, então o Instituto passou a disponibilizar a versão do aplicativo para que o policial pudesse, inclusive, testar o aplicativo, ver se ele funcionava, se ele poder, inclusive como serviço, o policial pode consultar outros RGs para verificar a autenticidade de um documento. Mais do que isso, a gente habilitou uma funcionalidade onde o policial podia ajudar um vulnerável, ajudar uma pessoa necessitada, e ali mesmo, na rua mesmo, ele solicitar o documento para aquela pessoa. Então, sem fazer aquela pessoa ir para uma fila, ir para o poupa-tempo, ou enfim, ou qualquer outro procedimento. Então, a gente diz que tem 2 olhares: o olhar do cidadão, que é de fato a reprodução do documento físico de forma digital com segurança. Então, como eu falei, é um documento real, não é simplesmente uma reprodução, uma reprografia, né, digital ali do documento. Ele tem uma série de camadas de segurança, mas também foram aferidas outras funcionalidades para o policial que usa o aplicativo para poder, no seu dia a dia, poder atender o cidadão também. Esse RG digital
é a versão do RG digital nacional que o governo vinha desenvolvendo, ou é uma solução transitória? Não, do ponto de vista de conteúdo, de características do documento, segue 100% a legislação, decreto, tudo que foi estabelecido para aquele, desde quando teve o novo layout do RG. Então, se a gente observar, o RG já vem com o novo layout, né, o novo layout, o último layout que foi aprovado, resgatando quem passou a emitir o RG, porque o escopo é todo cidadão que tem um RG em São Paulo, que já foi emitido de 2014 para cá, então ele tem na versão impressa, ele tem o código QR no verso, e aí houve nessa época uma ampliação desde então da base biométrica e biográfica do Estado de São Paulo para identificar as pessoas. Então, do ponto de vista de informação, do ponto de vista de layout do documento, é a última legislação vigente, que vale para todos os institutos de todos os estados, e São Paulo segue 100% isso nas emissões que tem feito em relação ao RG. Entendi. A pessoa que perdeu o RG, vai fazer um RG novo, ela não pode fazê-lo só digital, ou pode? Não. Um dos elementos de segurança, até para uma questão de evolução do processo, é que espera-se que você tenha em mãos o seu RG físico. O que o aplicativo permite fazer agora é, se você não tem nenhuma alteração de dado do seu RG, você pode baixar o aplicativo e pedir também a segunda via do RG pelo aplicativo. Então, ele segue lá o procedimento, tem suas taxas, tem um pagamento, né, necessário para a solicitação dessa segunda via, mas você pode do aplicativo solicitar. Uma vez tendo a via impressa, você consegue carregar. Então, o que a gente diz é, os elementos de segurança, né, algo que sou, algo que tenho, são combinados para você poder gerar a versão digital do documento. Então, eu preciso ter o documento impresso, o documento real, oficial, né, com papel de segurança, como foi produzido e emitido, e a pessoa, de fato, interagindo com o aplicativo. Essa combinação, aplicativo, a pessoa e o documento impresso, garantem uma autenticidade, uma segurança para produzir o documento. Outro elemento importante, não permite que o documento seja carregado em mais do que um dispositivo. Você pode transportar de dispositivo de um para outro. Então, se houve, por exemplo, quebrou o celular, trocou o celular, ou ele foi até furtado, enfim, qualquer situação que impeça você utilizar aquele celular ou queira mudá-lo, você também consegue carregá-lo novamente. Então, desde que você tenha o documento físico ou instalando ele em qualquer outro aparelho, fazendo a solicitação da segunda via. Eu ainda não baixei. O acesso é por biometria ou por senha? Se o seu dispositivo tiver biometria facial ou tiver o finger, a biometria de impressão digital, você pode configurar e ativar a senha de proteção dela e aí usar a face para abrir o documento ou o finger para abrir o documento. Então, já está integrado com as tecnologias de biometria dos dispositivos já. Bacana. E o governo do estado divulgou que esse lançamento do RG digital foi antecipado para até contribuir para a diminuição das filas, que estava havendo uma demanda muito grande para a elaboração do RG. Isso prejudicou, alterou de alguma forma o desenvolvimento do aplicativo? Eu diria que não, porque, como eu disse, a gente está desde janeiro testando já com policiais, então já tem de fato, a gente vem desenvolvendo ele desde o ano passado, efetivamente. Estamos desde janeiro já fazendo testes de campo, rodando, então o aplicativo estava em condições de maturidade para poder ser lançado. Então, a gente já tem, claro, sempre aparecem novas funcionalidades, novas atualizações, a gente em breve deve colocar funcionalidades para permitir que o cidadão receba pelo correio a via física dele, né? Hoje, se ele pedir a segunda via, ele agenda e vai buscar num dos endereços que ele seleciona, mas numa próxima versão, a gente já integrando mais as questões de pagamento e tal, vai permitir que o cidadão, inclusive, receba a segunda via dele em casa pelo correio. Então, são funcionalidades que vão vir nas próximas, então tem uma roadmap de novas funcionalidades, né? O próprio cidadão poder tirar uma cópia do RG e mandar para alguém, me manda a cópia do seu RG para qualquer necessidade, ele poder já gerar automaticamente uma cópia, você não precisa tentar escanear o documento, fazer isso. Então, a gente vai colocar uma série de funcionalidades para, de fato, não ser um documento, ele está no celular, mas ele ter uso, né, e ter, de fato, simplificar o dia a dia do cidadão. Essa experiência do Estado de São Paulo, ela
vai ser replicada para outros estados? Vocês estão negociando com outros governos? Há sempre a necessidade de haver uma regulamentação estadual, né, sobre o uso, aspectos de integração, entender como é a base biométrica de cada local, enfim, que se diferem, né, os estados são independentes em relação à solução que utiliza hoje para a produção, mas estamos trabalhando sim, a ideia é que a gente possa replicar o modelo para tantos estados que seja possível. Essa experiência pode ser aplicada em outras soluções? Sem dúvida. Na verdade, a gente diz que o RG ele é filhote de uma plataforma que nós chamamos de VIDAS, que significa o acrônimo de Valid Identity as a Service. Então, o que a gente chama de uma carteira multicredenciais. Então, sempre aquela discussão se algum dia a gente vai ter um único documento, né? Talvez isso seja uma situação utópica, porque de verdade existem várias situações, vários contextos. Então, a gente prefere acreditar na ideia que, ao longo das interações, cada cidadão, cada pessoa precisa apresentar uma credencial diferente ou específica para poder tratar. A melhor coisa que a gente pode fazer é colocar a tecnologia para poder permitir que ela te ajude a selecionar qual é a melhor credencial em função da necessidade, em função do tipo de interação digital que você tenha. Para isso, já o VIDAS, que é essa plataforma digital, já foi concebida como uma carteira multicredenciais. Então, o RG é uma credencial. Por exemplo, eu consigo emitir um certificado digital e usar no próprio aplicativo e fazer assinatura digital com o certificado digital embarcado. Recentemente, a gente emitiu a carteira, o Conselho Federal de Medicina emitiu a carteira do médico. A carteira do médico, do CRM, também é baseada na mesma tecnologia e utiliza esse mesmo contexto. Coisas importantes que a gente acrescentou. A gente, na verdade, criou o conceito tripé que estabelece onde eu sou o holder, eu sou o owner, o protetor do documento, o dono do documento, o issuer, que é quem é o emissor. Então, a gente está sempre prestando serviço para alguém que é outorgado, que tem a autorização para emitir o documento. Então, no caso, São Paulo é o Instituto de Identificação. E a terceira parte é sempre um verificador. Então, colocar elementos, o próprio aplicativo, eu posso pegar o RG e verificar com outro RG e saber se aquele RG é verdadeiro ou não, se eu não estou ali com um print de uma tela, se eu não estou ali. Então, há uma série de elementos. Então, para todos os documentos, todas as credenciais, melhor dizendo, que nós implementamos, a gente passou a colocar esses recursos todos de forma integrada. Então, a gente tem uma carteira multicredenciais e no RG, na verdade, é uma dessas credenciais com todo o respaldo, todos os aspectos de segurança e validade de identificação que ele tem. Bacana. Houve, no passado recente, por conta dessa questão das filas para tirar o RG, um representante da Prodesp disse que a empresa estava com dificuldade de processamento dos documentos, porque houve uma demanda muito grande. Existe algum empecilho, algum problema que a pessoa que vai procurar o RG digital vai enfrentar e precisa estar preparada? Do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de serviço, não. Estamos bastante confortáveis, se a gente pode dizer assim, e atentos aí às demandas e picos. Ok. Márcio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela entrevista, foi brilhante. Não, eu que agradeço a atenção e espero que tenha correspondido à expectativa, tá joia?